mataram Jesus. O que foi que levou ele à morte? Jesus veio para nos salvar, para nos redimir. Mas o que é que as autoridades religiosas foram fazendo, percebendo em Jesus que eles disseram: nós temos que eliminar esse homem. Não dá para ele ficar desse jeito, não. Por isso que essa palavra perseguir, ela é importante. Então está ali a via sacra, primeira estação, Jesus é condenado, e aí vai caminhando, vamos caminhando, até chegar ao momento em que ele é sepultado. Vocês veem que é um caminho que é feito, tanto que a via sacra, ela é recomendada para quando se for fazer, se faça dessa forma, caminhando de estação em estação. Claro, você pode fazer sentado, você pode pegar ali meditando, você pode, mas é bom fazer esse caminho, né? A via cruz. Porque na medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos situando na morte de Jesus. E esse caminhar e as meditações que são feitas, não é somente para a gente ficar ali dizendo: ele morreu por mim, e começa a chorar. É para nós entendermos que aquele caminho de padecimento, de sofrimento de Jesus, é o caminho que a igreja fará. É o caminho que eu farei e você também fará. Se as pessoas pensam que o cristianismo, que o catolicismo é a religião da boa vizinhança, do spa e da paz, não é. Jesus mesmo disse que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Então, na medida que nós vamos caminhando, nós vamos lá, primeira estação, Jesus foi condenado. Bem, se Jesus foi condenado à morte, a igreja também será condenada, e como eu faço parte da igreja, eu também serei. É assim que nós vamos fazer da via sacra. Jesus foi crucificado. Se Jesus foi crucificado, a sua igreja também será crucificada. E como eu faço parte da igreja, eu também serei crucificado. E Jesus ressuscita. Assim como Jesus ressuscitou, a igreja ressuscitará. E como eu faço parte da igreja, eu ressuscitarei um dia. Mas essa ressurreição tem que passar por essa via cruz. Uma vez que vocês entenderam, é preciso trazer para a vida. Ontem eu disse para vocês o seguinte: a igreja coloca esse evangelho de São João a partir do capítulo 5, vocês estão vendo que é o capítulo 5, ela vai nos mostrar o que levou os judeus a matarem Jesus. Hoje é a primeira causa. Qual foi a primeira causa? Estamos aqui nessa piscina, estavam lá os cegos, os coxos, que ficavam ali esperando um momento que aquela água pudesse mexer para que os coxos, os paralíticos e os cegos pudessem entrar, e o primeiro que entrasse seria curado. A gente vê que aqui já tem até uma superstiçãozinha, né? Porque só o primeiro, o segundo não pode também não, e o terceiro não pode. Então era o primeiro, entrasse. Aí Jesus encontra esse homem doente, que estava lá deitado, com essa doença de 38 anos, e Jesus disse para ele: olha, você quer sair dessa aí? Ah, mas ninguém me leva. Aí Jesus levanta, vai, pega a maca e vai embora. Aí o cara levantou e foi curado. Aí a notícia boa começou a se espalhar, e as autoridades religiosas daquele tempo começaram a saber que aquele homem foi curado. Olha bem, em vez de eles se alegrarem, né? 38 anos o cara naquela condição, e agora o homem está andando por ali. Não, eles vêm e entra a questão do sábado. Mas quem foi que fez isso com você? Foi uma pessoa aí, eu não conheço não, nem o cara sabia quem era Jesus, ó. Nem ele sabia. Aí, tá bom, mas ele fez isso com você hoje?
Hoje é sábado, não pode fazer isso. Está vendo? A questão do Shabat, que Deus disse lá, né, no Antigo Testamento, falava que a partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, o judeu tinha que descansar como o pai, quando criou, fez a criação, no sétimo dia ele descansou. Então, o sétimo dia para o judeu, o sábado, para nós é o domingo, que é a nova criação. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é o mais importante para esse momento. Então vejam, aí Jesus curou no sábado. A lei diz que não é para curar, não é para fazer isso no dia de sábado. Mas aonde estava escrito isso? Que no dia de sábado não poderia se fazer o bem. Se disse que era o dia do descanso, não era o dia de trabalhar. Não é um dia de trabalhar para ganhar dinheiro, para enriquecer. É um dia em que vai dizer assim, né? Que durante a semana vocês trabalham, mas no sétimo dia vocês devem descansar. Então tá bom, não é um trabalho lucrativo, não é para ganhar dinheiro. É um dia do Senhor. E no dia do Senhor também se faz o bem. Aí no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, que eu falei ontem, quando Jesus cura aquele homem da mão seca, aí Jesus está lá no templo, está o homem de mão seca lá. Aí Jesus chama o homem assim, coloca ele bem no meio, e os doutores da lei, né, tá tudo ali olhando, né, para ver se Jesus ia fazer alguma coisa. Olha, Jesus chama o cara, vem cá, colocou aqui no meio, e eles agora ficam olhando, né, para ver o que é que vai acontecer. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vem cá, no dia de sábado é melhor fazer o bem ou o mal? Curar ou deixar doente? E eles não tiveram resposta, ficaram calados. Aí Jesus se irrita e diz para o homem: você está curado. E o homem ficou curado mesmo. Aí ali diz assim: e a partir daquele momento eles tramaram como matar Jesus. A forma de matar Jesus. A mesma coisa aqui. Jesus curou o homem no sábado, e aqui está no final, depois diz assim, olha, então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Agora começa a perseguição. O milagre, a cura que Jesus faz, leva o quê? A morte dele. Se Jesus não tivesse feito esse milagre aí, talvez iriam por outras vias. Mas aqui eu estou falando do Evangelho de São João. Vocês vão ver que nós vamos entrar no capítulo 6, depois nós vamos para o 7. Vocês vão ver aquele momento que Jesus fala da questão da verdade. E eles começam a ficar discutindo e fazendo um monte de pergunta para Jesus. E Jesus vai respondendo. E nisso tudo eles estão tramando, estão procurando uma forma para matar Jesus. Por quê? Interpretaram a lei de Deus de forma errada. Jesus disse que ele veio aperfeiçoar, não foi? Ele não veio abolir a lei, veio aperfeiçoar. Então, porque Jesus curou no dia de sábado, lembram que Jesus passou lá no meio de uma plantação e colheu trigo, eles quiseram matar também, não foi assim? E outras coisas que Jesus fazia no sábado, que eles interpretaram, que tinha que ficar tudo quietinho lá, de barriga para cima, senão de joelho, adorando a Deus, não podia se fazer o bem. Então, o que é que nós vamos trazer para a nossa vida? Primeira coisa, meus irmãos, a perseguição começa a Jesus por causa da interpretação errada da palavra de Deus, do que Deus havia falado. Vamos dizer assim, você sabe quando você pega uma palavra e pega ela pela metade e a partir daquela metade você usa como verdade? Não pega o contexto todo
explica pela metade e exige da pessoa que ela faça. Parece os tempos modernos, né? Os tempos de hoje não são assim? As pessoas manipulam a verdade e a partir dessa manipulação da verdade eles jogam uma mentira e a pessoa acaba acreditando naquela mentira, achando que é uma verdade. Por exemplo, quantas vezes vocês já viram aí pessoas que pegam uma frase de alguém pela metade e joga na internet e o pessoal cai em cima? A pessoa está vendo que é só uma frase. Por que cai em cima? Por que não pega então tudo que a pessoa falou para entender o contexto? E aí começa a perseguição. Por isso que eu tenho dito para vocês o seguinte: hoje, quando alguém fala para você, você tem que ouvir, depois ver se aquilo ali é real, para depois você poder fazer, porque hoje não dá para acreditar em qualquer pessoa. E cada um vai manipulando, vai dizendo, é assim e tal. Aí quando você faz uma pergunta, aí a pessoa diz bem assim para você: você é rebelde. Mas me explica isso aqui. Eu não vou falar não. Se não quer falar, tem alguma coisa errada. Quantas pessoas que têm assinado papéis aí, aonde o outro está dizendo para você algo que não é real, e a pessoa vai lá e assina. Você não pode assinar. Você sabe que está errado. Por que você assinou? Por obediência? Você está assinando a sua forca então ali, né? Não, se está errado, está errado. Se é verdade, é verdade. Assuma, nós católicos precisamos assumir as consequências dos nossos atos, mas assumir as consequências de atos que não são nossos, nunca, jamais. E aí entra o quê? O respeito humano. Por respeito humano, o inferno está cheio, e a pessoa fica ali e acaba não fazendo. Às vezes o que deve ser feito não faz, porque não entra na verdade. No mundo de mentira, nós precisamos estar atentos para ver o que é a verdade, para aí sim eu seguir e fazer. Então Jesus agora, olha, quando eu falei para vocês assim, né, que Jesus estava lá na sinagoga, que chamou o homem e colocou aqui no meio, para mostrar para aqueles caras que ele ia curar no sábado, porque no sábado se deve se fazer o bem. E Jesus, quando ele chama o homem e coloca ali no meio, ele estava colocando longe dele o respeito humano. Ele poderia muito bem chamar lá no canto, escondido, porque os caras estavam vendo ele, né? Ele não, ele chama o cara aqui, vem cá. Agora mostra para eles, posso ou não posso? Ninguém respondeu nada, ele foi lá e curou. E agora ele vai assumir as consequências. A consequência dele ter feito tanto aquela cura como essa é agora a perseguição. Estão entendendo agora por que a igreja é perseguida nesse mundo? Por que a igreja católica é tão perseguida? Olha, francamente, vamos observar. Os evangélicos não são perseguidos assim. Pelo contrário, os evangélicos perseguem a igreja católica. As outras religiões, elas não se perseguem entre si, elas só perseguem a igreja católica. Tudo é igreja católica, já observaram? Quando fala de religião, aí todo mundo pode professar a sua fé. Só a igreja católica que não pode. Já observaram? Quando a igreja católica, os católicos começam a professar a sua fé, há uma perseguição em volta dela. Mas por que há tanta perseguição em volta da igreja católica? Porque ela é a certa. Porque nela está contida as verdades. A plenitude da verdade está nela. Por isso que só há perseguição para a igreja católica. Aí quando eu falo igreja católica, perseguição a você. Tanta perseguição hoje, né? Olha, a verdade, a Eucaristia é uma verdade, é uma necessidade que nós temos que ter. Imagine a igreja católica sem a missa.
Ela não sobrevive se tiramos essa grande verdade, o sacrifício da Santa Missa. Se nós tiramos, nós vamos ser qualquer outra coisa, menos católicos. Aí o que é que está vendo? Observe se não está vendo perseguições aqui e acolá em relação à missa. E quem são os primeiros a serem perseguidos? Aqueles que traz nosso Senhor. Quem é que traz nosso Senhor? No sacrifício da Santa Missa. Quem é que oferece ao Pai nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é que oferece? O sacerdote. E aí a perseguição vai o quê? A hierarquia da igreja, perseguindo a igreja, eliminando os sacerdotes, não tem missa. Vai ser um grupo de protestantes meditando a palavra de Deus. Não aquilo que é o essencial, que é a igreja, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a perseguição vem, porque a verdade é essa: a igreja católica não subsiste sem a missa. Essa é a verdade. Aí, a meia-verdade: não, vocês meditem a palavra de Deus, mas não precisa ter missa. E aí, no mundo de perseguição à igreja, para não se ter missa, quem vai celebrar a missa é perseguido. Quem vai à missa é perseguido. Quem se acomoda e não vai e se contenta com isso, fica sem perseguição, fica numa boa, porque está fazendo justamente aquilo que o anticristo quer, que os outros querem, a meia-verdade. Se contentem com a leitura da palavra de Deus, é o bastante. Não estou dizendo que não seja, é o bastante, mas fique sem a missa, fiquem sem a Eucaristia. Com a Eucaristia, não. Eucaristia, não. Por quê? Porque além da missa ser o sacrifício de nosso Senhor, aqui entra mais uma verdade. Ele está presente em corpo, alma e divindade naquele pão transubstanciado que o sacerdote, quando impõe as mãos, chama a epíclase. As ofertas se transubstancia em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está presente no meio de nós na Eucaristia. Então tira a Eucaristia, tira o sacerdote, tira a missa, louve a Deus, louve Jesus, mas a presença dele não. A meia-verdade, está vendo? E aí tem muitos católicos se contentando, né, em ficar sem a missa. Tem muitos católicos que só estão se contentando somente em cantar louvores a Deus, músicas bonitas, né, emocionantes. As pessoas ficam tudo assim, até choram. Até pregações até de pessoas até que falam até bem. Mas como é que vai se sustentar sem a Eucaristia, sem o sacrifício da missa? Não se sustenta. E aí é muito fácil para manipular mais ainda a pessoa e tirar Jesus. Começa assim, olha, começa pelo sacerdote, em consequência do sacerdote vem a Eucaristia, aí fica só com a palavra de Deus, depois tira a palavra de Deus e coloca o que quiser na tua boca. Coloca o que quiser na tua vida. Porque já não tem mais os ministros de Deus para atualizar, para renovar o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo para onde é que nós estamos caminhando? Por isso, né? A mídia toda hora fica colocando o quê? Os pecados dos padres, fica colocando os pecados dos padres. Olha, esses dias agora lá na diocese de Caruaru, lá em Pernambuco,
um sacerdote morreu dando a vida. Eu esqueci até o nome dele. Fernando. O padre Fernando. O que foi que esse padre Fernando fez? Estava tendo lá, eu não sei, tinha uma mulher, uma mãe, uma criança se afogando. O sacerdote, ele foi lá, se jogou lá no rio, pegou a criança, salvou a criança, depois ele se joga de novo, né? E a correnteza estava forte, pelo visto. Ele pega a mulher, traz a mulher e empurra, e joga a mulher para, assim, mais para a margem, né? E depois ele estava tão enfraquecido que ele foi levado e morreu afogado. Por que a mídia não falou isso? Só fica falando de padre que saiu com mulher, que não sei o quê, que teve um caso lá. Por que não mostra o lado bom? Porque isso eleva a imagem do sacerdócio. O homem que dá a vida. Nós fomos formados para dar a vida para vocês. Primeiro vocês, depois nós damos a vida por vocês. Esse padre deu a vida por uma mulher, uma criança. Ele exerceu o sacerdócio dele na sua plenitude, da mesma forma como Jesus exerceu quando ele estava na cruz, dando a vida por nós. Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos e até pelos inimigos, se for preciso. Por que a mídia não mostrou? Agora, inventam uma mentira em relação a um bispo, em relação a um padre, mas também eu não vou dizer que tem coisas que são verdade, que tem verdades também. Aí coloca, aí o povo começa, é isso mesmo, eu não quero mais saber de nada. Olha, é isso que o diabo quer. Eu não vou mais na igreja, tá? Os padres são tudo aí, são tudo pecador, eu não quero saber disso, eu vou rezar na minha casa. Reze só na sua casa, sem a Eucaristia, que você vai ver se você vai ter força para lutar contra Satanás. Satanás não tem força e nunca vai ter em relação à Igreja Católica, primeiro, porque a Igreja Católica tem um sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, que é atualizado, e nós cremos. Jesus está agora nessa missa. A partir do ofertório vai começar o sacrifício dele, que aconteceu lá e que está acontecendo agora. E depois nós somos alimentados por ele. Quando nós saímos daqui, nós saímos com Jesus dentro de nós. Como é que Satanás vai ter força para conosco se nós temos Jesus dentro de nós? Aí Satanás está sendo esperto. Ele está denegrindo a imagem do sacerdote, para depois os fiéis não irem à missa, para depois eles não comungarem, e depois a missa ser abolida, que jamais será abolida, nunca vai ser abolida, mas uma maior parte dos católicos vão viver como protestantes, sem missa, porque Jesus veio à terra para celebrar a missa, e a missa é o sacrifício da cruz. Ele coloca preguiça na gente, o demônio. Aí agora essa situação aí, né, fecha as igrejas, não vou entrar no mérito da questão, fecha as igrejas, aí vai fechando as igrejas, e a gente vai ficando sem o essencial. Aí de católicos viramos protestantes, e de protestantes viramos pagãos. Eu conheço muitos católicos que se tornaram protestantes. Deixaram a igreja, se tornaram protestantes. Depois de um tempo a cruz veio. Aí não quiseram a cruz, abandonaram, foram para o espiritismo e outras religiões. E hoje sabe o que é que eles são? Ateus.